das facetas mais visíveis da desigualdade de gênero e raça no Brasil, que é a ocupação de posições de poder na política institucional. No caso do Congresso, por exemplo, a representação de mulheres chegou a 15% nessa legislatura. É o patamar mais alto da história, mas ainda está muito distante de um nível que possa ser considerado como de equidade. Parlamentares negras e negras, por sua vez, também estão subrepresentados. Considerando as bancadas eleitas para Senado e Câmara, apenas 4 de um total de 81 senadores e senadoras, e 124 de um total de 513 deputados e deputadas se autodeclaram negros. Lembrando que reportagens recentes mostraram que esse número é superestimado. O deputado Orlando Silva, inclusive, fez uma observação dizendo que talvez 70% dessas autodeclarações não sejam efetivas. No caso do Poder Judiciário, por exemplo, uma pesquisa que foi feita pelo CNJ em 2021 mostrou considerável resistência na implementação da política de cotas raciais para ingresso na magistratura. A pesquisa revelou que apenas 5 tribunais de justiça já atingiram equivalência nas cotas, tendo que o percentual de magistrados e magistradas negros e negras é superior ao parâmetro de inclusão estipulado, que é de 20% dos cargos, quando a população negra é a maioria no Brasil, segundo dados do IBGE. Em outros 16 tribunais de justiça, há menos pessoas negras do que o esperado pela própria política, aprovada pelo CNJ. Em outros 6 tribunais o resultado sequer pode ser calculado, porque não mandaram informações. Eu queria que vocês comentassem, por um lado, como que essa exclusão sistemática das posições de poder se constrói na história do Brasil, e por outro, quais prejuízos que a ausência ou a presença muito reduzida ou desproporcional de mulheres e negros e povos indígenas acarreta nesses espaços, quais as consequências dessa ausência ou dessa subrepresentação para a nossa democracia. A pergunta feita nos leva não só a pensar sobre os processos de ingresso, mas, sobretudo, nas possibilidades de permanência dessa participação de homens e mulheres negras, indígenas e também mulheres brancas. Obviamente, isso nos coloca na obrigação de pensar sobre o fenômeno da violência política. Está conectado a violência política contra parlamentares, negros, indígenas, mulheres em geral, está autorizada pela maneira como nós elaboramos nossas possibilidades de legitimar determinadas candidaturas em detrimento de outras. Se a gente não considerar estritamente o caso do nível federal e a gente for recapitular algumas experiências de vereadores e vereadoras negras, LGBT, a gente tem uma série de casos que poderiam, então, nos ajudar a refletir sobre o que essa exclusão tem nos prejudicado. E a todo momento, essa afirmação de uma agenda política negra radical, ela vai sendo interditada, confrontada, muitas vezes negando a motivação racista para que isso aconteça. Assim como já aconteceu em outros momentos da nossa história, a exemplo de uma série de degolas de parlamentares negros eleitos. Não se assume publicamente, de modo muito explícito, essa motivação racial de impedir o acesso e de interditar as possibilidades de pleno exercício do mandato, e isso faz com que, nas casas legislativas, se avance a passos muito lentos no que diz respeito à desnaturalização da subrepresentação de pessoas negras, de mulheres, indígenas, nesses cargos públicos. E, ao mesmo tempo, se nega as possibilidades de ampliação do enfrentamento ao racismo e ao sexismo como um marco do modo de se fazer política no Brasil. Dessa maneira, com essa naturalização do racismo institucional, da violência política por motivação racial e de gênero, ela vai sendo reforçada a ponto de que, até mesmo nos momentos das conquistas, por exemplo, temos aí a distribuição dos recursos do fundo partidário, etc. E, efetivamente, o que a gente assiste, uma tentativa e êxito de cometer crimes de falsidade ideológica, de sequestro do direito político de maiorias populacionais, como se crime não fosse, seguindo uma longeva tradição, inclusive, de prevaricação nas instituições públicas. Ou seja, a naturalização do racismo e do sexismo nas instituições brasileiras tem pavimentado um elogio à prevaricação. Não dá para não tratar nesses termos. E essa prevaricação tem sido fundamental para que a gente viva
viva numa sociedade em que seja mais normal viver com dados gravíssimos de exclusão do que efetivamente trabalhar para a sua superação.